Olá, meus amados em Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos. É com muita alegria que mais uma vez venho convidar você a meditar comigo em um texto da Palavra de Deus, crendo que nesta palavra Deus falará ao nosso coração, pois entendemos que a palavra de Deus, ela nos instrui todos os dias para tanto aproximarmos de Deus, quanto para termos força e autoridade para cumprir o chamado que Ele tem em nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 1, e o versículo de número 38. E o texto diz assim: Josué, filho de Nun, que está em pé diante de ti, ele ali entrará, encoraja-o, porque ele quem fará que Israel receba por herança esta terra. Louvado seja Deus. Queridos, aqui nós vemos neste texto Deus falando a Moisés e dizendo a Moisés quem seria o seu sucessor, aquele que iria agora prosseguir a missão de conduzir o povo à terra prometida em que o Senhor havia dado promessa a Israel, a Jacó e por consequente a toda a sua geração. Deus, portanto, agora ele fala com Moisés e ele diz: é Josué que vai entrar, ele é o escolhido para prosseguir esta missão. E quando nós olhamos, porque Deus atentou, havia muitos outros jovens, havia muitos outros guerreiros, havia muitos outros varões que poderiam ser escolhidos, mas Deus olha com um olhar específico a Josué. Por que Deus chamara Josué? Porque Deus via em Josué uma característica que não via em outros. Josué, portanto, se demonstrava mais ligado à vontade de Deus, mais ligado a obedecer às ordens de Deus. E Deus, por isso, então, escolhe para que ele agora prossiga a missão que agora Deus estava tirando das mãos de Moisés, por conta de que a promessa seria dada àquele povo e Moisés ficaria distante da entrada na cidade santa, ou seja, na terra prometida. Por isso, agora Deus diz: vai e encoraja Josué, anima ele, fala para ele das grandezas, porque da mesma forma que eu fui contigo, eu serei com ele, e por certo ele avançará e fará este povo herdar a promessa que eu, Senhor Deus, fez, a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Pois, por certo, queridos, destaca-se na vida de Josué que ele era crente em Cristo Jesus, ou seja, em Deus. Ele era crente nas promessas de Deus. Ele era crente em tudo aquilo em que vinha da parte de Deus. Moisés falava: eu ouvi do Senhor, Josué aplicava em seu coração. Eu me apego porque eu tenho clareza que é de Deus, e eu sou crente nas coisas de Deus, eu admiro as obras de Deus, eu olho a magnitude de Deus e me rendo diante dela, reconhecendo que Ele é o único Deus que merece o louvor, a adoração e a minha dedicação. Louvado seja Deus. Porquanto nesta palavra nós entendemos que Deus atenta em escolher Josué, porque Josué era um crente em Deus. Abra sua Bíblia no livro de Números e nós vamos ler no capítulo de número 14. Números, capítulo de número 14. E você vai ler comigo versos 6, 7 e 8. O texto diz assim: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes
e disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: a terra no meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e dará a nós. É uma terra em que mana leite e mel. Louvado seja Deus. Aqui você então entende que de todos os que foram, vieram dizendo: olha, é muito perigoso, é uma terra trabalhosa, é uma terra difícil, é uma terra, louvado seja o nome do Senhor, que verdadeiramente agora você vai perder a sua vida, porque tem gigantes, tem grandes guerreiros, tem uma grande tronqueira, há uma das cidades que tem uma muralha imensa, que ninguém pode derrubar, ela é considerado imbatível. E agora não, Josué e Caleb se apresenta e toda a igreja rasga a sua veste em sinal de humilhação diante de Deus, porque isso era um gesto de aquebrantamento, era um gesto de humildade para Deus. E ele diz: louvado seja o Senhor, do jeito que foi revelado ao seu servo, esta terra é muito boa, e se Deus se agradar de nós e quiser cumprir a sua promessa, e nós entrarmos a possuir, nós vamos ter uma terra que mana leite e mel. Louvado seja Deus. O que é que Deus tem falado no seu coração? O que é que Deus tem trazido como revelação para a sua vida? O que é que Deus tem te feito compreender da palavra de Deus? Guarda no teu coração, seja crente em Deus, observe os mandamentos de Deus, observe as promessas de Deus, observe os estatutos de Deus. Louvado seja Deus, e não se aparte dele. Seja crente diante de Deus, e entenda que Deus que tu serve é o Deus do impossível, poderoso para cumprir a sua promessa e eficaz. Os obstáculos que estão diante não são nada para atrapalhar o operar de Deus, o agir de Deus, o atuar das mãos de Deus, porque Deus é poderoso para fazer muito mais abundante do que Ele tem prometido. Aleluia, ao teu coração, à tua vida, à tua família. Deus vai manifestar uma obra gloriosa. Então se olhe, louvado seja Deus, e leve a sua vida agora a tomar a lição da vida de Josué, tornando-se cada dia crente em Jesus Cristo. Porque se você se torna crente, como Josué era Deus, e servia a Deus, e temia a Deus, e respeitava, aleluia, as ordenanças de Deus, você vai herdar toda a promessa, toda a bênção virá e alcançará a sua vida. Você vai encontrar que Josué, louvado seja Deus, ele era totalmente consagrado ao Senhor. Ele vivia uma vida de inteira integridade com Deus. Louvado seja Deus. Olha aqui o livro de Números, no capítulo 32. Números 32 e o versículo de número 12. Louvado seja Deus. Deus, por certo, fala aos seus servos, e ele diz assim: exceto Caleb, filho de Jefoné, e o quenezeu, e Josué, filho de Nun, os quais perseveraram em seguir ao Senhor. Ou seja, quando Deus diz todos os homens acima de 20 anos, que é o que diz o versículo anterior, versículo 11, deverão agora se apresentar a Deus com juramento, e devem então fazer profissão de seguir a Deus, pactuar o seu coração a Deus. Mas eu tiro do meio destes os dois. Eu quero destacar Caleb e Josué, porque eles têm seguido a mim. Eles, ao longo da vida,
não deixaram de temer o meu nome, não se contaminaram. Enquanto os outros deram volta pelo meio do caminho, eles seguiram unânimes em fidelidade ao Senhor, se consagrando ao Senhor, aguardando o tempo do Senhor, aguardando a hora do Senhor, os desígnios do Senhor para as suas vidas. Deus hoje olha para você e diz: seja totalmente consagrado. Ande no meio do pecado, mas não se deixe contaminar por eles. Ande no meio da murmuração, mas não se deixe ferir pela murmuração e nem imitar os murmuradores. Ande em toda circunstância de valados da vida, mas não se deixe apaixonar por nenhuma das iguarias mundanas. Sempre o seu coração, a sua vida esteja consagrada ao Senhor, esteja sempre colocada a serviço do Senhor, em obediência às verdades do Senhor, para que desta forma o nome do Senhor seja glorificado em sua vida. Você vê então que Deus, por certo, dá testemunho da eficácia da fé de Josué. Ele era crente, ele era totalmente consagrado ao Senhor e ele era espiritualmente preocupado. Ele olhava as coisas de Deus e se preocupava em como se apresentar a Deus, em como agradar a Deus. Vá comigo no livro de Josué, no capítulo 3 e no versículo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. Josué, capítulo 3 e o versículo de número 5. E diz o texto assim: e disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilha no meio de nós. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus, por certo, querido, aqui nos mostra quando eles foram atravessar o Jordão. Josué, portanto, dizia: não cometa algo que possa atrapalhar o operar de Deus, o agir de Deus. Deus tem promessa e nós vamos partir e nós vamos avançar para atravessar o campo da terra da promessa. Então é hora que todos se santifiquem, todos se consagrem, todos coloquem a vida no altar. Esta é a minha recomendação, porque se nós nos santificarmos hoje, amanhã o Senhor fará maravilha diante de nós. O Senhor vencerá a guerra por nós, o Senhor abaterá todos os obstáculos por nós e o nome dele será glorificado em nossa vida. Deus hoje olha para você e diz: te santifica, e o amanhã que está por vir será amanhã de vitória para você, será de grande bênção para a tua vida. Você vai glorificar o nome do Senhor, você irá bendizer o nome do Senhor, você irá glorificar a Deus, aleluia, por todos os milagres que Deus vai fazer em sua vida. Josué, capítulo 8, versículo de número 30, o texto então diz assim: então Josué edificou um altar ao Senhor, o Deus de Israel, no monte Ebal. Louvado seja Deus. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro de Moisés, a saber, um altar de pedras brutas, sobre os quais não se manejavam instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, e apresentaram ofertas pacíficas. Louvado seja Deus. Deus, por certo, se agrada de Josué, porque ele era preocupado em cumprir os mandamentos de Deus. Deus havia dito: ao entrar na terra, prepare um altar para fazer ali adoração a Deus, cultuar a Deus, apresentar-se a Deus. Ele obedeceu conforme tinha sido revelado, conforme tinha sido instruído por Moisés, e ele constrói um altar de pedras, louvado seja Deus, que não foram lapidados, pedras brutas, para que ali o nome do Senhor fosse exaltado. Deus olha para você e diz assim: te apresenta inteiramente a Deus. Louvado seja Deus. O Senhor quer ver o íntimo da tua vida, o Senhor quer ouvir um louvor que saia do íntimo do teu ser, com expressão
expressão viva da tua alma, do teu espírito. O Senhor quer receber de ti um sacrifício, como um sacrifício puro, perfeito, que era tido o sacrifício da expiação. Deus hoje olha para você e diz: te apresenta desta forma, aleluia, dedica a tua vida, ser preocupado com a minha presença, em me agradar, em bendizer o meu nome. Antes de tomar qualquer decisão, procure saber se está na direção de Deus, se está dentro do contexto da lei de Deus, se isto vai agradar a Deus, se Deus está sendo glorificado por isso. Louvado seja Deus. E desta forma o Senhor vai estar com você e vai te abençoar. Louvado seja Deus. Josué também, queridos, ele era piedoso e ele era reverente. Abra a Bíblia em Josué capítulo de número 5. Josué capítulo de número 5, e você vai ler comigo, aleluia, o versículo de número 13 a 15. Josué 5, 13 a 15 vai dizer assim: ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada. E chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? E respondeu ele: nenhuma coisa e nem outra, mas venho agora como comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou e perguntou-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? E respondeu o comandante do exército do Senhor: Josué, tira a sandália dos teus pés, pois o lugar em que tu estás é santo. E Josué assim fez. Louvado seja Deus. Queridos, quando nós olhamos a dedicação de Josué, ele era sensível à voz de Deus. Quando ele olha que Deus por certo se apresenta a ele, ele viu aquele mensageiro e ele olhou por certo e ele viu aquele homem de guerra e ele vai até ele e diz: tu és do nosso ou dos nossos inimigos? E aquele anjo disse: não sou nem de uma coisa nem de outra, eu sou comandante do exército do Senhor. O Senhor me mandou aqui para liderar esta batalha com vocês, para vencer com vocês, para instruir vocês. Louvado seja Deus. E Josué agora vai como um piedoso que era, temente que era, se humilha diante do anjo do Senhor e diz: então dá as tuas ordens, eu estou aqui. E ele disse para Josué: tira a sandália dos teus pés, porque agora tu estás em terra santa, ou seja, a presença do Senhor é neste lugar. Louvado seja Deus. Deus, por certo, olha para você hoje. Se você for no livro de Eclesiastes 5, verso 1, vai te dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois sabe, louvado seja o nome do Senhor, que procede mal aqueles que assim fazem. Deus, por certo, olha para você e diz: guarda o teu pé. Você seja piedoso e crente que nem Josué, seja íntimo de Deus, seja sensível, observe. Talvez é Deus que está falando no hino, é Deus que está falando através de um profeta, é Deus que está usando o pregador, é Deus que está usando o cantor, é Deus que está se revelando, quem sabe pelo soprar do vento. Seja sensível, louvado a Deus, dedique a sua vida, e quando Deus se manifestar, se renda diante dele. Não se exalte diante do Senhor, não discuta com Deus, não debata com Deus, mas aceite o que vem dele, as palavras que vem dele, mesmo que venha uma mensagem repreensiva, exortativa. Guarda o teu pé, ou seja, santifica a tua vida. Faz agora uma análise: tu estás santificado ou tu tens feito o que não agrada a Deus? Faz agora uma varredura rápida na tua mente. Quando o Senhor diz: tira a sandália dos teus pés, e quando o sábio Salomão diz: guarda o teu pé quando vieres à casa do Senhor, ou seja, observa o que tu tens feito diante de Deus.
Que tipo de oração tu tens feito para Deus? É boa ou mal? O que tu tens praticado é obedecendo a lei de Deus ou desobedecendo? Cumprindo os mandamentos ou descumprindo? Então é hora de você analisar e se achar falha, conserte diante de Deus. Conserte, se arrependa. A Bíblia diz que quem se arrepende e confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre seus pecados, alcança juízo para si. E Deus agora nos mostra na vida piedosa e reverente de Josué, que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Josué também, queridos, era corajoso. Vá comigo em Josué, capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Josué capítulo 10, e você vai ler comigo o verso de número 25. Josué 10, 25 diz assim: Então Josué lhe disse: Não temais, não vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, assim fará o Senhor todos os inimigos contra os quais pelejardes. Louvado seja Deus. Josué estava dizendo: chegai-vos a Deus, porque o Senhor vai colocar o vosso pé em cima do pescoço destes reis, e eles vão saber que o Senhor é Deus. Ou seja, Deus vai tirar a exaltação deles, a soberba deles. Deus vai fazer eles se humilharem. Esse nariz empinado vai cair por terra. Assim Deus vai fazer. Você vai se humilhar e buscar a face do Deus Todo-Poderoso, e você vai despertar o corajamento de Deus. O Senhor, então, Josué dizia: não tenha medo, o exército é grande, mas o Senhor, assim como vai, prometeu envergonhar os seus reis, Deus vai entregar esses exércitos todos em nossa mão. Deus está dizendo para você: eu vou abater altivez do teu inimigo, eu vou te fazer triunfar, o mal não vai prevalecer, todas as obras da treva vão bater em retirada. Tenha força, se esforce, autodetermine, louvado seja Deus, sua confiança está em Deus, não se abata, não se esmoreça, avance de cabeça erguida, crente na promessa do Senhor, e Deus vai honrar a tua vida, vai honrar a tua fé, vai honrar, aleluia, o temor que é no teu coração, e vai te abençoar. Então prossiga de forma obediente. Josué, além de corajoso, ele era obediente. Vá comigo em Josué capítulo 11 e versículo de número 15. Josué 11, verso de número 15, e o texto diz assim: como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara por meio de Moisés. Aleluia! O que é que Deus tem cobrado de você? O que é que Deus tem exigido de você? O que é que Deus tem te levado a entender e conhecer? Obedeça. Cumpra a lei de Deus, guarde a palavra dele no seu coração, cumpra as ordenanças de Deus, prossiga o seu chamado, o seu ministério, prossiga o seu casamento, prossiga a sua missão de pai, de mãe, prossiga a sua missão de conselheiro, prossiga a sua missão de pregador, prossiga a sua missão do campo profético, porque quem profetiza edifica a vida da igreja, é o que diz Paulo em 1 Coríntios 14. Então agora, dedique a sua vida, cumpra o seu ministério, obedeça ao que Deus tem dado, e tudo aquilo que o Senhor tem revelado em sua palavra, como mandamento e regra de vida para nós, cumpra as regras de vida, coloque a sua vida pautada no temor de Deus, na obediência à lei de Deus. Louvado seja Deus. Se assim você fizer, você então vai ganhar testemunho de ser dedicado, porque Josué também era dedicado. Louvado seja Deus. Vá comigo no livro de Josué, capítulo de número 24, que é o último capítulo do livro de Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15, e diz assim: se porém vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem servir os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Josué era determinado e dedicado a servir a Deus. E ele agora diz: vocês então escolhem, nós já estamos na terra, nós já estamos de posse da bênção. E o que eu quero dizer para vocês é que toda a ordem de Deus é essa, os estatutos e as leis de Deus são essas. Agora vocês escolhem. Vocês vão obedecer aos deuses e cumprir as iguarias que vossos pais fizeram antes da terra prometida, porque eles morreram, pereceram e não chegaram aqui. Agora vocês chegaram, nós fomos conduzidos pela mão forte de Deus. Agora vocês então escolhem se servem o mal ou bem, se vocês se humilham diante de Deus e guardam o coração em fidelidade, porque eu e a minha casa já tomei a decisão, nós vamos servir o Senhor. E se você continuar lendo o texto, vai dizer que todo o povo de Israel disse: longe de nós trair o nosso Deus, todos nós serviremos ao Senhor, e se algum de nós não servir, que Deus nos destrua. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, é interessante que nós venhamos aprender com Josué os passos que podem agradar a Deus. Então você aprende com lições de vida de Josué. Seja crente, seja totalmente consagrado, seja espiritualmente louvado, seja Deus preocupado, seja piedoso e reverente, seja corajoso, seja obediente e seja dedicado. Louvado seja Deus. Eu trago aqui, para nós fecharmos a nossa meditação, dois textos para ler com você. Um primeiro está em Provérbios, como reflexão. Provérbios capítulo 21, eu quero ler com você do versículo 2 ao versículo 8. E o texto nos diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o coração. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso revela a vida de pecado dos ímpios. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, tão certamente quanto a presa leva à pobreza. Trabalhar para juntar tesouro com a língua falsa é vaidade. Aquele que a isso são impelidos buscam então a morte. A violência dos ímpios virá destruí-los, pois eles se recusam a praticar a justiça. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas as obras do puro são retas. Que você olhe como o Salomão, em sua grande sabedoria, ele expõe que aquele que busca enriquecer de forma ilícita vai um dia ser destruído. Aquele que pensa em ganhar sobre a causa de uma pessoa, fazendo injustiça e fazendo o que não agrada a Deus, por certo um dia vai vir sobre ele e ele vai empobrecer e vai destruir. Mas aquele que teme a Deus e anda em retidão vai ser honrado na terra, porque as suas obras vão trazer sobre ele a presença da bênção de Deus. Vá comigo, porquanto, em Deuteronômio, capítulo 32, e do verso de número 36. Amém? Deuteronômio 32, do verso de número 36. E nós vamos ler aqui até o verso 41. E o texto diz assim: o Senhor fará justiça ao seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a sua força se foi, e já não há quem, nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os teus deuses, a rocha em que confiavam? Os deuses que comiam as gorduras das suas vítimas e bebiam o vinho das suas libações? Levante-se eles, vós, e juntem, para que haja esconderijo para vós. Vede agora que eu sou, eu somente, e não há outro Deus além de mim. Eu, louvado seja Deus, causo a morte e restituo a vida. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Levanto a minha mão aos céus e juro por minha vida eterna, e se eu
afiar a minha espada reluzente e a minha mão empunhá-la-á para o juízo, e eu me vingarei dos meus inimigos e retribuirei aos que me odeiam. Louvado seja Deus. Deus, por certo, agora conclui aqui dizendo a você: pratique a intimidade comigo, viva para me agradar, dedique uma vida inteira de fidelidade e comunhão, e eu serei a tua justiça. Quando o inimigo pensar que está te vencendo, ele vai se deparar comigo, e eu, Senhor, vou trazer a minha justiça à luz e vou provar que eu te chamei para uma vida de vitória. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Eu quero neste momento clamar a Deus com você. Coloque os seus propósitos na mão de Deus, em nome de Jesus. Você que tem água, suco de uva, sal, estenda a sua mão sobre estes materiais, assim como azeite para unção, e nós vamos também neste momento, nesta oração, consagrar. Querido Deus, nós oramos em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, por esta palavra. Grave esta mensagem ao íntimo do nosso coração e abençoe a vida do teu servo, da tua serva, Senhor, que meditou comigo nesta palavra. Que nós possamos, Senhor, aprender, Senhor, com as lições de vida de Josué. Que possamos, meu Pai querido, praticar estas verdades sagradas e possamos cada dia te alegrar. Abençoa, Senhor amado, os caminhos do teu servo, da tua serva, repreendendo todo o mal, envergonhando os seus inimigos. Senhor, queima toda seta maligna. Vem agora operar um milagre. Cura os que estão enfermos, liberta os que estão oprimidos, renova as forças do teu filho e da tua filha, enche do teu poder e da tua autoridade, aflora a excelência dos dons espirituais, dos dons ministeriais, e capacita o teu servo, a tua serva para vencer. Abençoa esta família, restaura, Senhor, este lar, este casamento, esta restauração entre pai e filhos, filhos e pais, marido e mulher, mulher e esposo. Abençoe em nome de Jesus. Abençoa, Pai querido, rabacaturiando os sonhos, as conquistas, e assim todos os demais pedidos. Atende o teu povo dando vitória. Hoje agora esta água, este suco de uva, Senhor, este sal, este azeite, Senhor, coloque a unção dos 7 Espíritos de Deus, as virtudes do sangue de Jesus. Senhor, coloca o poder da cura, o milagre, coloca a unção da libertação, rabatidecaia, pois nós oramos, Pai, e os consagramos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe, ó Pai querido, nesta vez também, alabachurramanaia, a todos os dizimistas, a todos os mantenedores. Eu oro para que o Senhor os abençoe e conceda-lhes a bênção, a prosperidade, a recompensa vindo de ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe, a você e sua família. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo e não esqueça, se você ainda não é inscrito ou conhece alguém que ainda não se inscreveu, convide a se inscrever no canal da Igreja Luz da Libertação Oficial. E eu quero te avisar que na descrição dos nossos vídeos também você vai ter aí os números das contas da igreja e o nosso CNPJ, e para que você possa aí fazer o seu propósito diante de Deus, devolvendo o seu dízimo, a sua oferta, se assim lhe convier. Que Deus em Cristo lhe abençoe e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e as bênçãos do Espírito Santo seja com todos você e sua família, em nome de Jesus.